Pessoal, bom dia. Estamos aqui para mais um vídeo para reflexão bíblica para nossas vidas. Nesta manhã nós iremos fazer a leitura da palavra de Deus no Salmo 18, no versos 32, que nos diz o seguinte, a palavra de Deus. Deus é que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Aqui o salmista Davi está louvando a Deus, engrandecendo a Deus, por todos os livramentos que Deus deu em sua vida. Os livramentos quando ele vivia ali foragido, corrido do rei Saul quando queria matá-lo, e as diversas problemas e situações que Davi passou, que Deus estendeu a sua mão sobre ele, e que Deus o libertou, e que Deus o cingiu com forças. Então o texto ele vai relatar, Deus é que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Então, queridos, a força que Davi tinha, Davi era um excelente guerreiro, um excelente militar, um homem que venceu muitas batalhas, muitas guerras, venceu animais ferozes, mas além dessa força física que ele tinha uma força espiritual, que as duas se encaixam no que Deus que deu essa força para Davi viver, que deu a força para Davi vencer as batalhas, deu a força para Davi vencer todos os seus inimigos, deu a inteligência para Davi ser um grande rei de Israel e liderar o povo de Deus, a qual Deus o chamou, a qual Deus o escolheu. Então Deus que cingiu Davi com forças e Deus que aperfeiçoou o caminho para Davi. Então, queridos, você que está desanimado, você que está sem força para caminhar neste mundo controverso, você que está passando por um momento tão turbulento, tão difícil da tua vida, cheio de problemas, cheio de angústia, cheio de perseguições, pode ser enfermidade, desemprego, e assim vai. Eu quero te dizer que Deus pode te dar essa força, que Deus pode abrir as portas pode abrir a porta para você. Então, você que está num caminho errôneo, você que está num caminho que não se diz conforme a vontade de Deus, Deus aperfeiçoa o teu caminho. Deus te guarda, Deus te protege e Deus te dá um novo rumo para a tua vida. De que forma? Entregando tua vida para Jesus, confessando Jesus como teu único e suficiente Salvador, reconhecendo que você necessita grandemente da graça salvadora de Jesus, e Ele vai te dar força para viver neste mundo de horrores, Ele vai te dar força espiritual para vencer as coisas que este mundo oferece, o pecado que separa o homem de Deus, o pecado que escraviza, o pecado que condena. Então o salmista diz que ele aperfeiçoou o seu caminho. Então Deus pode aperfeiçoar o seu caminho, porque você que ainda não entregou tua vida para Jesus, você tem andado por caminhos tortuosos, caminhos que levam aos deleites e prazeres desta vida, está num caminho errado, num caminho controverso, num caminho que está distante da palavra de Deus. Então, a Bíblia nos diz que Jesus é o caminho. Se Jesus é o caminho, Ele vai nos levar para o caminho certo, o caminho que devemos andar, o caminho que devemos percorrer nesta vida, porque o caminho que o mundo oferece são caminhos tortos, e no fim dele é parede. E o caminho que é Jesus, que nos conduz para a vida eterna, é um caminho de paz, de amor, e de alegria e de esperança. Porque o caminho que o mundo oferece é um caminho turbulento, é um caminho de tristeza, angústia, e no fim de tudo é a morte e separação de Deus. E o caminho que é Jesus, ele nos conduz por caminhos que nós temos a esperança. Mesmo que passemos por dificuldades, por problemas, mas temos uma esperança em nossos corações, porque Jesus que é o caminho que nos leva até Deus. Então, queridos, a única esperança, a única forma de você que está sem força, que você que está com um caminho torto, andando pelos caminhos tortos desta vida, Jesus é a solução para teu problema. Jesus é a solução para o problema do homem chamado pecado, porque esse pecado veio, separa o homem de Deus, o pecado escraviza, o pecado condena. Mas Jesus veio para nos libertar de tão grande escravidão do pecado. E para isso nós temos que crer e confessar que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Ele vai nos dar força para nós enfrentarmos os problemas, as dificuldades deste mundo que nos oferece.
ou seja, do pecado que nos rodeia tão de perto, do pecado que nos aflige, o pecado que nos cansa, o pecado que nos deixa sem força e o pecado que nos leva para os caminhos tortos desta vida. E Jesus vai nos aperfeiçoar, vai nos dar força, vai nos cingir de força para nós vencermos esse pecado, para nós andarmos conforme a vontade de Deus e vai aperfeiçoar o nosso caminho. Só Jesus pode aperfeiçoar a tua vida, só Jesus pode mudar a tua vida, só Jesus pode mudar o teu caminho que tu anda que não seja conforme a vontade de Deus. Então é isso, queridos, que você que está ouvindo essa mensagem, que você guarde em seu coração e possa meditar e creia que a tua força, que a força só vem de Deus e só Deus pode aperfeiçoar o nosso caminho. E como você pode usufruir disso tudo? Entregando a tua vida para Jesus, porque Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Então é isso, que Deus em Cristo nos abençoe, que guardemos em nossos corações essa palavra e que Deus nos abençoe nesse momento tão difícil em que toda a humanidade está passando.